O Evangelho segundo Mateus. No primeiro vídeo, vimos como Mateus apresentou Jesus como o Messias da linhagem de Davi e como um novo mestre com autoridade como Moisés. E também como Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco. Depois que Jesus anunciou e ensinou a chegada do reino de Deus, e depois que ele trouxe o reino para a vida cotidiana do povo de Israel, vimos que Jesus foi aceito por muitos, mas rejeitado por outros, especialmente pelos líderes religiosos de Israel, os fariseus. Então, a grande pergunta é como esse conflito entre Jesus e os líderes de Israel se desenrolará. A próxima grande sessão, capítulos de 14 a 20, explora todas as diferentes expectativas que as pessoas têm sobre o Messias. Então Jesus continua curando pessoas enfermas e 2 vezes ele até milagrosamente fornece comida para as multidões no deserto. Uma é composta de judeus e a outra é uma multidão não judia. E esse sinal é muito semelhante àquilo que Moisés fez por Israel no deserto. E assim todas essas pessoas estão empolgadas com Jesus. Eles acham que ele é o grande profeta e o Messias, mas não os líderes religiosos. A visão que eles têm do Messias é baseada nas passagens que encontramos em Salmos 2 ou Daniel capítulo 2, sobre um Messias vitorioso que libertará Israel e derrotará os opressores pagãos. E do ponto de vista deles, Jesus é um falso mestre. Ele está blasfemando sobre quem ele é. E então, há histórias aqui sobre eles aumentando sua oposição, tramando um plano para matá-lo. E assim, em resposta, Jesus se retira. E começa a ensinar a seus discípulos mais próximos o que significa ser o Messias de Israel, porque ele não é quem as pessoas estão pensando. Então Jesus pergunta a seus discípulos no capítulo 16, quem vocês acham que eu sou? E Pedro dá a resposta certa aparentemente. Ele diz, bem, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Contudo, fica claro que Pedro está pensando em um rei que reinará vitoriosamente através do poder militar. E Jesus desafia Pedro dizendo, sim, eu me tornarei rei, mas de uma maneira diferente. E assim Jesus começa a ensinar sobre os temas do profeta Isaías, que disse que o rei messiânico sofreria e morreria pelos pecados do seu próprio povo. E assim Jesus estava se posicionando como um rei messiânico, que reina se tornando um servo e que daria a sua vida por Israel e pelas nações. Bom, Pedro e os discípulos praticamente não entendem. E assim Jesus entra no 4º bloco de ensinamentos, seguido por uma série de ensinamentos depois disso. E estes são todos sobre a natureza do reino invertido messiânico de Jesus, que inverte todos os nossos sistemas de valores. Assim,